Estamos de volta aqui no nosso programa São Caetano Urgente, só que eu tenho uma surpresa para ajudar você. Sabe qual é a surpresa? Nós vamos mudar o nome de São Caetano Urgente para Cidade Online. Para quê? Para ajudar você. Às vezes você mora numa cidade pertinho aqui, quer contato conosco, quer publicar alguma coisa e nós vamos te ajudar. Não só na parte de informação de programação neurolinguística. Agora nós vamos falar de política, vamos falar de empresas, vamos ajudar a tua empresa a recuperar dessa pandemônio maldito. Muita gente nos ligou perguntando por que só São Caetano Urgente e não Mauá Urgente, e não Santo André Urgente. Então nós mudamos o nome do programa para Cidade Online com um objetivo só: ajudar você. Convidamos hoje para participar do nosso programa José Melati. Ele tem 62 anos, é natural, nascido e criado aqui em São Caetano do Sul, é consultor de empresas. Pronto, já estamos ajudando você que é empresário. Tudo bem, senhor Melati? Quero agradecer o convite, Jorge, de estar aqui presente aqui no teu estúdio, gravando o programa Cidade Online com você. É uma honra para mim, né? Saber que eu tenho alguma coisa para contribuir aí no acervo das suas perguntas e das suas preocupações. Muito obrigado mesmo, tá ok? Oi, Melati, você sabe que os governadores estaduais e os prefeitos fizeram das nossas empresas, da nossa economia, destruiu tudo. Agora fala para mim, para ajudar os empresários que nos estão assistindo, o que eu faria para mudar a minha produtividade, para fazer crescer a minha empresa? O Brasil, desde 1981 até 2018, os salários, o custo das empresas com salário subiu 5,6 vezes. E a nossa produtividade subiu uma fração disso. Então, existe um hiato, existe um gap entre os custos que as empresas estão pagando, né, e a produtividade que está sendo oferecida para as empresas, né? No mundo todo, né, para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, os salários, né, o aumento salarial real, ele é dado pelo aumento da produtividade nas linhas de produção. Isso não acontece no Brasil. Já há muito tempo, né, tem sido a legislação que tem permitido que essa distorção venha se ampliando. E aí, quando a gente fala, né, dos empresários de hoje, olha o que aconteceu hoje, né? Eu estou falando de 2018, vamos vir para 2020, né, para a pandemia. A gente já tinha um cenário onde as empresas brasileiras, de maneira geral, vinham perdendo a competitividade em função desse gap, em função dessa distância entre produtividade e custos. Pois bem, a pandemia, seja lá como a gente queira nominá-la, fez com que as empresas fossem peremptoriamente fechadas, proibidas de trabalhar. Ou seja, esses custos, apesar dos esforços do governo federal, esses custos se mantiveram. Hoje, ficou muito nu para os empresários o custo da máquina pública sobre as costas de todo mundo. Mas o governo, em momento nenhum, tem discutido esse tema, né? Diminuir seus custos, diminuir seu tamanho, diminuir o peso dos impostos, das taxas, das multas, nada disso está na agenda do governo. Então, nós temos que fazer a lição de casa. O empresário vai ter que fazer a lição de casa e trabalhar em prol da produtividade da sua empresa, né? Então, o que significa dizer, né, que você tem dentro da sua empresa, todas as empresas que sobreviveram a essa catástrofe pandêmica têm dentro das suas instalações os seus colaboradores, e é nestes colaboradores que está o grande segredo para você melhorar o seu resultado. Então, nunca abandone seus colaboradores, nunca abandone as pessoas que estão com você, né, nessa batalha diária, nesse desafio diário de se manter em pé. Porque são eles, de certa maneira, que detêm o conhecimento das melhorias, das pequenas melhorias. É 1% aqui, é 2% ali, é 3% lá. Eu, particularmente, Jorge, eu nunca entrei numa empresa que eu não conseguisse ganhar pelo menos 25% de produtividade. Né? Isso é um dado da realidade. Mas olha, vocês têm que tomar cuidado, que produtividade e consultoria são termos muito amplos.
né? São termos muito vagos, né? Então você tem muita gente que acaba entrando no mercado sem saber direito o que está fazendo. Vende o que a gente chama de bullshit, ou seja, palavras, né? Palavras que são jogadas ao vento. O empresário muitas vezes desconhece o sentido daquelas palavras, né? E acaba pagando por um produto que ele não sabe se vai dar algum tipo de resultado para ele. Então, isso é, digamos assim, nesse esforço da retomada, é a principal atenção que os empresários vão ter que ter na contratação de uma consultoria, é de realmente eu vou ter algum produto ao qual eu possa, de certa maneira, olhar para ele e identificar uma melhoria dentro da minha empresa. E eu estou falando de produtividade, estou falando de processos, estou falando de sistemas, estou falando de outsourcing, mas existem outras consultorias no mercado, existem consultorias de marketing, existem consultorias de RH, né? Existem consultorias jurídicas, existe uma miríade, um sem número de consultorias diferentes. Então, o empresário tem que olhar direito, né, para ver se ele não compra o que eu chamei inadvertidamente de bullshit, mas é isso que os consultores falam, estou vendendo bullshit para o empresário. Se você comprar bullshit, nunca mais você vai comprar uma consultoria. Então, eu acho que é a minha preocupação principal em trazer aqui para o público de vocês, para o nosso público, na verdade, tá ok? Diante dessa destruição provocada pelos governadores e prefeitos, já está mudando até a forma de contratação de empregados. O que você tem a dizer sobre essa contratação, esquecendo a CLT? Olha, Jorge, essa é uma pergunta que ela é ao mesmo tempo capciosa, né? A legislação ainda é um pouco nebulosa com relação a isso, mas esse é um caminho, é praticamente um caminho sem volta, né? A reforma trabalhista, né, que a gente vivenciou a partir de 2017, 2016, né, com o final do governo do governo anterior, né? Não vamos dar nomes não vamos fazer propaganda de ninguém aqui, né? Mas ao final daquele governo já houve e tem havido um grande esforço de reforma da legislação trabalhista, né? Então eu acho que vai ter um momento de compatibilização dessa forma de contratação com a legislação vigente, né? De toda forma, a simples mudança de CLT para PJ, muitas vezes ela não produz os resultados esperados. Por quê? Muitas vezes o funcionário, né, o colaborador, né, o funcionário que deixa de ser funcionário e acaba virando colaborador, ele acaba percebendo, né, uma melhoria na sua renda, mas essa melhoria na sua renda, até por ele não ter uma visão empresarial, porque ele deixou de ser um funcionário, ele virou um colaborador, e um colaborador através de quê? Através da empresa dele mesmo, mas ele ainda não é um empresário. Ele é apenas um funcionário que está emitindo uma nota fiscal como pessoa jurídica para eventualmente continuar ganhando. Ele melhora o rendimento dele, mas de certa maneira ele não melhora a produtividade e os resultados da empresa. Para que isso aconteça, é necessário inexoravelmente que o empresário ele tenha uma visão de fazer com que essa mão de obra, esses colaboradores, esses novos colaboradores tenham uma visão empresarial do seu próprio negócio. Que eles produzam em cima de uma meta, né, que será dada não pelo próprio empresário, mas pelo mercado. Muitas vezes você está produzindo, você está vendendo alguma coisa, está ofertando alguma coisa ao mercado e o mercado é comprador daquele produto, mas você tem gargalos que você não consegue superar. Quando você muda o seu regime, você tem que tomar muito cuidado, você aumenta a satisfação do colaborador, mas você não melhora o resultado da sua empresa. Isso é muito comum acontecer. Então, para isso, né, volto a dizer, né, pode até parecer que eu estou vendendo o meu peixe. E de certa maneira eu estou vendendo o meu peixe, mas muitas vezes, como você, empresário, está operando a sua empresa, você não está enxergando essas pequenas nuances que estão acontecendo no chão de fábrica, que estão acontecendo no seu negócio. Então, é preciso que haja também, né, digamos assim, que eles se apropriem, né, que esses novos colaboradores se apropriem do fato deles agora não serem mais funcionários e sim empresários. Eles também são empresários. Talvez eles saiam dali e virem um concorrente. E isso é ótimo, porque quando eles virarem um concorrente, significa que eles cresceram, significa que você cresceu, significa também que o próprio mercado cresceu. Eu acho que é isso.
Muitas empresas têm contratado palestrantes, consultores, treinamento, e isso não dá resultado. Por quê? Bom, essa é a pergunta que não quer calar, né? Obviamente nós estamos vivendo um cenário, né? Nós estamos vivendo o cenário do coach, nós estamos vivendo o cenário, né, de diversas modalidades de treinamento, mas as pessoas que estão ministrando esses cursos no mercado, elas têm formação, elas têm background para ministrar esses cursos e produzirem resultados. Eu vou dar um exemplo. Eu desenvolvi um projeto há alguns anos atrás, uma empresa. O meu projeto era desenvolver uma avaliação de desempenho diária, para medir os resultados de cursos específicos na área de vendas que eram ministrados para o corpo de vendedores da empresa. Então, ao longo das semanas, né, a minha avaliação de desempenho era uma avaliação de desempenho diária, repito novamente. Pois bem, o que a gente percebia é que semana a semana o gráfico era um gráfico errático. Né? Uma hora subia, outra hora descia, outra hora ficava igual, outra hora subia mais um pouquinho, daí na semana seguinte descia. Para quem está na consultoria, para quem sabe analisar números e gráficos, sabe que quando os gráficos se comportam dessa maneira, a sua interferência como consultor dentro da empresa está resultando em zero, nada. Você não sabe o que você está fazendo. Pois bem, era exatamente diante dessa realidade que eu estava. Quando eu pedi para o dono da empresa para me inscrever nos cursos, né, eu frequentei os cursos também. Era muito legal, era muito divertido. O cara contava piada, brincava, fazia dinâmica, era um negócio maravilhoso. Mas aqueles cursos não tinham a menor aderência à realidade da empresa. E, de certa maneira, eles tomavam tempo do corpo de vendas, de certa maneira, os vendedores, né, e o pessoal do corpo de vendas ficava muito agastado. Bom, eu gosto desse termo, né, mas não é um termo muito comum, né, mas ficavam muito injuriados deles não estarem cuidando das próprias vidas após o expediente, porque o curso era de noite, e estarem lá ouvindo piadas que muitas vezes eram piadas repetitivas e eles já conheciam. Então, o empresário tem que tomar muito cuidado com a modalidade da consultoria que ele está contratando, com o consultor que ele está contratando, pode contratar um coach, pode contratar, né, dessas modalidades mais modernas que existem, pode contratar, não tem problema nenhum. Só veja a proficiência desse consultor que está adentrando ao seu universo empresarial. E muito mais do que isso, né, quando a gente está falando de cursos, né, e discursos, né, você tem, né, eu uso sempre essa brincadeira, né, foi um curso ou foi um discurso? Né, porque se você não traz nada de volta, não adere nada em você daquele curso, foi só um discurso. Né? Então, eu acho que é esse o principal cuidado. Né? Então, quando eu estou vendendo, né, de certa maneira, eu estou vendendo o meu peixe, né, Jorge? Estou dizendo, toma cuidado. Né? Tanto a consultoria requer uma certa preocupação, não só com relação ao tipo de consultoria que você está contratando, mas o consultor que está ministrando aquela consultoria, e nos cursos mais ainda. Melati, você é um grande consultor, você é habilidoso em licitações. Conta para nós o que esses prefeitos, inclusive de subprefeituras, precisam fazer para liquidar, para minimizar, para extinguir essa corrupção. Puxa, Jorge, essa pergunta deixa a gente até... Se eu tivesse de gravata, eu estava afrouxando o colarinho, porque estava suando frio para responder essa singela pergunta. Mas vamos lá. É certo que o poder público, né, o governo principalmente, o governo dos estados e os prefeitos municipais prejudicaram muito a geração de valor nessa pandemia, nesse pandemônio, né, como você diz. Né? Mas isso já é conhecido da gente já há muito tempo. O governo custa muito caro para a gente, mais de 40% do nosso esforço produtivo vai para o governo. E não é de hoje, isso não aconteceu na semana passada ou no ano passado, isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. Né? Então, essa é uma situação que a gente já convive com ela há muito tempo. Né? Quando a gente está falando de produtividade, quando a gente está falando de consultoria, a gente está tentando fazer com que as empresas se equilibrem diante de um cenário que foi posto a elas pelos governos, seja o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Esse cenário foi imposto às empresas por essas entidades federativas. Agora, quando você vê, como nós estamos vendo,
que apesar disso tudo não tem nenhuma discussão por parte dos agentes públicos no sentido de diminuir o custo da máquina, isso me preocupa. Por que isso me preocupa? Veja, Jorge, eu trabalhei, durante os últimos 8 anos, eu trabalhei numa empresa de engenharia que trabalha com licitações, concorrências públicas, contratos públicos, né? Seja para autarquias, seja para prefeituras, seja para empresas públicas, enfim, né? Trabalhei durante os últimos 8 anos num grande projeto voltado quase que exclusivamente para esse mercado. Então, eu vejo que hoje o administrador público, principalmente os que estão chegando na máquina pública agora, eles não dominam as nuances das concorrências, dos processos licitatórios, dos pagamentos. Então, o que pode acontecer e o que acontece? Eu tenho muitos amigos, inclusive, né, que são vítimas desse tipo de processo. Por quê? Porque quem está na máquina conhece o que está acontecendo no histórico daqueles contratos que estão em andamento. Então, você me pergunta, né? Fala, poxa vida, mas não é só ler o contrato? Sim, ler o contrato é uma questão assim fundamental para qualquer gestor público. Acontece que existem nuances dentro dos termos do contrato que quem não conhece os números, quem não conhece o histórico daquela prestação de serviço, pode chegar no final de cada mês e assinar uma medição de pagamento totalmente fraudada. Por quê? Porque ele só é o responsável por aquilo, mas ele não é o cara que está lá no campo verificando quantos quilômetros de varrição foram feitos no meu bairro, ou foram feitos na minha prefeitura, ou foram feitos naquela determinada cidade. Ele não sabe. Ele vai confiar num fiscal de contrato que vai chegar para ele e falar, olha, o diretor, o doutor, o prefeito, olha, nós tivemos aí 100 quilômetros de varrição. Só que está previamente acertado entre o fiscal do contrato e o prestador do serviço que não foi 100 quilômetros, foi 80, foi 90, foi 75, enfim, um acerto que ele não participou disso. Como ele está chegando na máquina agora, ele está se responsabilizando por alguma coisa que não foi ele que tratou. Então esse é o maior perigo que eu vejo para os novos gestores, para os novos administradores que estão adentrando na máquina agora, né, de não conhecer estas nuances de prestação de serviço de zeladoria pública, iluminação pública, troca de lâmpadas, conserto de vias, né, tapa-buraco, os próprios contratos de prestação de serviço de água, esgoto, esgotamento sanitário, enfim. Tudo isso são contratos que vão cair na mesa do gestor. E são contratos que foram negociados no último período, né? Na última gestão, no último ano, no penúltimo ano, porque os contratos são invariavelmente contratos longos, né? Os mínimos são de 12 meses, mas se o contrato está ativo é porque ele foi negociado em algum mês do ano passado. Ele vai vencer agora? Provavelmente não, ele vai ser aditivado, porque contratos públicos podem ser aditivados por até 60 meses, ou seja, 5 anos. Né? Então você faz um contrato de 12 meses, o gestor público invariavelmente faz um contrato de 12 meses, mas ele já prevê 5 aditivos. Né? Os aditivos eles vencem na data de aniversário do contrato ano a ano. E aí você vai sentar, né, a empresa tomadora do serviço vai sentar com o gestor público e falar, você está contente com o serviço que eu estou prestando? Estou contente. Vamos aditivar mais 12 meses? Vamos aditivar mais 12 meses. Então, a roda vai girando em função desses acordos de 12 em 12 meses. Mas os contratos são, Jorge, invariavelmente contratos muito longos. Né? Então, o que eu vejo assim como o maior risco que os gestores estão assumindo para si é de assinarem, né, assinarem medições de pagamento
que não correspondem àquilo que ele conhece efetivamente. Então, se eu tivesse que dar um conselho para algum administrador público que esteja adentrando na máquina agora, eu diria a ele, eu vejo que isso vai acontecer aqui na minha cidade, vai acontecer aqui em São Caetano do Sul, né? E eu converso com as pessoas conversam comigo, até em função dessa minha experiência pretérita, elas conversam comigo, né? Fala, ó, você tem que ter um time de fiscalização de contratos que consiga ser confiável, efetivo e eficaz. Você tem que ter a sua equipe tem que ter essas três variáveis, né? Então, como é que isso se aprende? Todo mundo sabe que a máquina pública está infestado de pessoas que não estão lá na máquina para prestar um serviço, digamos assim... é tão difícil falar sobre isso, porque a gente tem tantos amigos, né, que estão na máquina pública e todos eles são muito honestos, muito dignos, muito honrados. Então, é muito difícil falar sobre isso, mas o fato é que tanto eu como esses meus amigos, como todos nós aqui, conhecemos pessoas que estão na máquina para se dar bem, sejam elas políticos e mais ainda funcionários públicos, concursados. Ou vocês imaginam que a corrupção, né? Vamos pegar a situação do governo federal. O governo federal, né? Eu sou bolsonarista, vou deixar isso muito claro aqui para vocês, nós não estamos discutindo política, né? Mas o que eu admiro nesse governo que está lá em Brasília é simplesmente o fato de que, sem mudar o orçamento, em 2019, conseguiu-se tocar muitas obras. Você e eu sabemos que dinheiro não dá na árvore. De onde veio o dinheiro para tocar as obras que não foram tocadas, se o orçamento não previa tocar aquelas obras? É simplesmente a eliminação do fator corrupção. Só que você elimina no governo federal, mas você não elimina no governo estadual e nos governos municipais. E agora a realidade que a gente tem é essa, governo municipal, governos municipais, que é onde está o grosso da corrupção nesse país, né? É ali que está o grosso da corrupção. Então você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é um universo. Eu já fiz projetos, né, para aquelas administrações regionais, acho que agora chama-se subprefeituras, né? Mas eu já fiz projetos para as administrações regionais, eram projetos tecnicamente perfeitos. Mas infelizmente eu não tinha aquilo, até porque a empresa para a qual eu prestava serviço tinha regras de compliance muito rígidas, então eu não tinha aquilo para oferecer que os gestores pediam, né? Então eu tenho certeza que eu perdi concorrência para pessoas que distribuíam favores. Essas pessoas estão lá. Então, se eventualmente um administrador sentar na cadeira do administrador que deu o contrato que deveria ser meu para essa pessoa, né? Provavelmente esse administrador vai estar assumindo esses riscos, essas responsabilidades. Então, acho que é isso que eu teria para dizer. Não sei se respondi a pergunta de vocês, mas eu procurei fazer o melhor de mim. Acho que tem muito mais para falar, porque depois de 8 anos de vivência nessa área, a gente acaba, né, dizem que o cachimbo, né, a boca fica torta por causa do cachimbo. Então, minha boca está torta por causa desse cachimbo, mas eu acho que dá para contribuir bastante também nessa área, tá ok? Melati, muito grato por você estar aqui, por dar tantas explicações para nós. E eu espero contar com você novamente. E daqui a pouco, vamos falar um pouquinho de programação neurolinguística? Então tá, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta para falar agora sobre comunicação. Comunicador igual o Melati é difícil, né? Ele falou bastante coisa, ajudou-nos bastante. Eu tenho certeza que ele ajudou você também e tenho certeza que ele vai voltar aqui. Agora eu quero falar alguma coisa sobre comunicação. A comunicação é fundamental na vida de qualquer pessoa. Comunicar é básico para qualquer projeto, para qualquer vitória, para qualquer coisa você tem que comunicar. Você já nasce comunicando. Quando você é bebê, você chora para dizer que está com fome, não é isso? Então, agora, muitas pessoas falam assim que você tem que ter sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Pois é, sabedoria não é saber as coisas. Sabedoria é saber exatamente o que passar para a pessoa, para você ajudar a pessoa. Não adianta nada eu fazer 35 faculdades, pós-graduação e não passar para as pessoas. Sabedoria é isso. É saber colocar aquilo que você sabe para ajudar a outrem. Muitas pessoas confundem. Falam que sabedoria é saber as coisas. Negativo, isso é comunicação. A comunicação é tão forte, mas tão forte, que nós temos várias portas de entrada de bem e de ruim, de mal. Então presta atenção, você tem a chave dessa porta. Você pode impedir o que entra. Você sabe uma das portas principais que nós temos de entrada para nos ajudar ou destruir-nos? Ouvido. Sabia disso? O fake news mata-nos. O comunista mata. O comunista é tão pedante que ele consegue mudar a verdade. Como que ele faz isso? Na insistência. E nós não somos insistentes, sabia? Nós temos ferramentas maravilhosas na mão que não usamos. O comunista, se tiver um canivetinho, ele faz um arraso. Então, nós precisamos saber por que isso. Porque eles se comunicam, eles gritam. Você já ouviu falar, é melhor só do que mal acompanhado? O comunismo te dá duas opções, é melhor só do que mal acompanhado. E se você estiver bem acompanhado, não é melhor ainda? Vocês perceberam a comunicação deles? Então, preste atenção. Se atente àquilo que você ouve e se atente àquilo que você fala. Porque se você falar as coisas adequadas, vai ajudar as pessoas. Se você falar de forma inadequada, você atrapalha as pessoas. E nós estamos aqui para ensinar você a ser o melhor, ensinar você que você é o melhor, que você consegue tudo. O que acontece na nossa vida, a primeira coisa é a tua palavra, a tua verbalização. Eu quero comprar um carro preto, pronto. É assim que é a comunicação, é assim que você tem que fazer. Daqui um dia você compra um carro preto, porque já apareceu aonde? Na sua mente, tá bom? E pare de usar emoção. O que é quociente emocional são 70% a 80%. O quociente intelectual, 20%. Então use mais esse 20 que você vai ter muito mais vitórias, prazeres, resultados do que o que? A emoção mata, a inteligência te dá vida. Até mais, estaremos de volta com o novo programa Cidade Online. Lembra disso, não é mais São Caetano Urgente, é Cidade Online, para te ajudar.